Olá, pessoal do Mundo da Bola, tudo bem, pessoal? Prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. O Mundial de Clubes ainda é o assunto do momento e algumas situações que estão, vamos dizer assim, permeando a mídia nos últimos dias, são situações que eu já havia trazido aqui para o meu canal há algum tempo e também para o Twitter. Eu discuto há muito tempo e nos primeiros vídeos que eu falei sobre o Mundial, eu até disse que era uma voz solitária em algumas ideias que eu trazia constantemente. Então, pessoal, os europeus, uns ainda resistem à ideia de que o futebol sul-americano é um futebol competitivo, vistoso, e outros já reconhecem, e os que estão reconhecendo são pessoas bastante importantes. O Company, técnico do Bayern, o Pep Guardiola, técnico do Manchester City, ele até disse que o mundo real é esse de futebol. E algumas coisas que eu defendi há bastante tempo, e uma pessoa que tem canal aqui no YouTube, eh, o ano passado falou alguma coisa sobre, e que é a seguinte situação. O futebol inglês, por exemplo, é vistoso e tal, mas se tirar os estrangeiros de lá, o futebol some. Há muito tempo eu escrevo sobre isso. Então está tudo registrado no meu Twitter. Desde quando surgiu o Twitter, eu escrevo sobre isso. O futebol brasileiro, eu já vou de cara falar isso. O futebol brasileiro, se tirarmos todos os estrangeiros daqui, ainda tem futebol. Ainda tem um campeonato brasileiro forte. Se nós tirarmos os estrangeiros de La Liga, o futebol do campeonato espanhol some. Assim é também na Inglaterra. No futebol italiano, tem muitos italianos nos times. Tem estrangeiros? Tem, mas tem muitos italianos e tem aquele futebol amarrado o tempo todo. Napoli e Atalanta, né? Apresentaram um futebol vistoso ano passado, na última temporada, né? Que terminou agora em maio. E a Inter estava jogando um futebol bonito até aquela derrocada. Quando a Inter perdeu o jogo pro Milan, jogo mata-mata, por uma Copa, fora da Itália, até o jogo, não lembro qual país foi, mas não foi na Itália, não. Foi lá para acho que foi, não estou me recordando o local, lá para o mundo árabe, uma coisa assim. Eu fiquei com o pé atrás, falei, puxa vida, como que a Inter toma uma virada dessa? E acabou perdendo tudo, perdeu no Mundial, perdeu a final da Champions, virou anarquia. E na Inglaterra, se tirar os ingleses, os estrangeiros do futebol inglês, a Premier League fica uma Série B brasileira. E uma outra coisa que eu vou alertar e que já falei em outros momentos. Quando acontece de um treinador igual o Jorge Jesus veio trabalhar no Brasil e os engravatados da mídia diziam o seguinte: olha, tem que aproveitar, ele veio aqui e nós temos que usufruir do melhor que ele tinha para nos dar, ou tem para nos dar, para que um legado ficasse. Em algum momento, em algum vídeo, eu disse, no passado, porque essas ideias eu trago comigo discutindo há muito tempo sozinho, hein? Vamos dizer assim, num constante solilóquio. O futebol inglês recebe craques, recebe técnicos, paga milhões. E qual o feedback que essas pessoas dão para o futebol inglês? Quem está errado? Quem vai lá trabalhar, prestar mão de obra, ou o futebol inglês em sua estrutura, a Premier League, que não incorpora toda a mão de obra estrangeira em desenvolvimento da mão de obra caseira, ou seja, o futebol inglês mesmo, os jogadores ingleses, cadê esses jogadores craques que sumiram? O último, a gente pode dizer, foi o Beckham. O do Real ainda, né, ainda não se firmou totalmente como um suprassumo do futebol da seleção inglesa, por exemplo. Mas o Beckham fez uma carreira extensa. Último. O Kane ganhou o primeiro título esses dias. Então, há vamos dizer assim, uma,
incongruência entre ter mão de obra qualificada, tanto no banco de reserva quanto dentro de campo, e ter ganhos com isso no desenvolvimento do próprio jogador de futebol inglês. E quanto a isso, vou até pegar um texto aqui, o Zico disse o seguinte: tem existido uma supervalorização do futebol europeu. É preciso dar um basta nisso. Eles não são donos. Eles começam a arrumar muitas desculpas quando a coisa não vai legal. Parece que eles não sabem jogar nas adversidades. Quando tem alguma coisa de diferente, o calor e o fim da temporada, isso tudo a gente fazia e ninguém ficou enchendo o saco, reclamando disso ou dando desculpa quando perde. Eu acho que isso é que está acontecendo. São grandes times, que são verdadeiras seleções. Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Quantos ingleses tem no City? Quantos alemães tem no Bayern? O Flamengo está numa situação como essa. Tem seleção uruguaia, chilena e brasileira. Está pau a pau. O negócio é todo mundo bem em forma para chegar e dar conta do recado. Essas são as palavras do Galinho do Zico. Então, olha só, eu disse o que ele disse ali ontem, 23 do 6, eu disse em outros vídeos. Só que agora está ganhando repercussão as ideias que eu venho debatendo há muito tempo. Eu já não estou sozinho, já tem muita gente comprando isso. Nem sei se, eu acho que nem viram, essas pessoas nem viram meus vídeos, porque olha o tanto de visualização que tem. Visualização é, é pífia. Então, o número de visualizações é um tanto quanto vexaminoso. Pessoal, mas o importante é que as pessoas estão abrindo os olhos para a realidade. O Mauro César Pereira disse ontem sobre a mesma leitura que o Zico fez, ele fez com outras palavras. E disse também o que eu acabei de dizer sobre se tirar os estrangeiros do futebol inglês. Olha, quem são esses ingleses? O Zico falou a mesma coisa. Quem são esses ingleses? Então, muitas das vezes, muitas pessoas puxam o saco, bajulam o futebol europeu, porque não acompanham, acompanham por highlights. Acompanha. Eu fico impressionado, eu com 12, 13 anos, 12 anos, 10 anos o Flamengo foi fazer uma, 10 para 11 anos, o Flamengo foi fazer uma excursão para a Europa. Jogou com Milan, Juve e Internazionale. Eu assisti aos 3 jogos, os jogos passados na Globo, inclusive contra a Juve, o Flamengo foi roubado, teve erro de arbitragem contra o Flamengo, e os placares foram apertados. O Flamengo era recém-campeão do mundo. Então, olha só, a competitividade do futebol brasileiro sempre esteve em voga. O São Paulo não perdeu ou não ganhou do Milan e do Barça, sendo um time retranqueiro. Aquele São Paulo ganhou bonito. Não foi o São Paulo de 2005, por exemplo, que ganhou do Liverpool às duras penas. Então, aquilo lá foi esporádico, aquilo do Liverpool, como o do Corinthians, do Chelsea, o Internacional do Barcelona. O futebol brasileiro sempre foi competitivo. E só que ficar falando por que que o futebol brasileiro. Eu apresentei argumentos nos outros vídeos, mas vou apresentar um outro que eu ainda não coloquei. Eu sempre disse que o Shakhtar Shakhtar Donetsk fazia sucesso na Champions com quase todo o time sendo de brasileiros. E eu fazia a seguinte leitura: olha só, esses jogadores teriam vaga em quais times brasileiros de ponta aqui? A maioria não tinha. E tanto é que o Alan Patrick, que era do Shakhtar e veio jogar no Flamengo, ele, tanto no Santos, quanto no Inter antes, no Palmeiras e no Flamengo, ele era mais um jogador. E voltou para o Brasil, para o Inter. E o Inter não é um time, vamos dizer assim, que está brigando por tudo. Ou seja, os times de ponta não buscaram o Alan Patrick. E o Alan Patrick estava no time que, vez ou outra, compete e muito bem contra os conterrâneos europeus. Então, esse time do Shakhtar, se trouxesse para o Brasil, daria problema para o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras? Não, mas dá lá.
E a outra coisa, para terminarmos, é que o Guardiola falou, né, eu já disse antes, sobre o futebol real. Os europeus, eles não estão acostumados com duas coisas. Esse futebol real, que é um futebol com torcida gritando, e tanto é que tem jogador, eles gritam demais. Ah, vai jogar tênis, meu amigo. E a outra coisa, eles não gostam de ser incomodados. Eu tenho alertado isso há muito tempo. Eu disse quando o Santos foi jogar contra o Barcelona. Se ficar pedindo desculpa, alisando o jogador eh, do Barcelona, vai tomar goleada. E tomou. Uma outra coisa foi uma final que teve Barcelona e United, aquele Barcelona de Iniesta ainda, e o United quis igualar. Antes do jogo, eu até falei com amigos, eu disse o seguinte: se o United tentar ser gigante, o United é um gigante mesmo, mas se ele tentar ser gigante em campo, querer igualar ao futebol do Barça, ou seja, o Barça está jogando na técnica, eu vou jogar também. Vai perder. E tomou. Foi vexaminosa a derrota. Por quê? Porque ele tentou jogar também. Então, tem que usar artifícios para jogar com esses caras. Se os caras gostam de jogar livremente, livremente, sem ser incomodados, incomode. Incomode. Só assim bons frutos virão. Pessoal, se assistiu ao vídeo até aqui, se gostou das minhas loucas ideias, que eu falo coisas do tipo com PVC. Falei, PVC, numa troca de tweet. Eu falei que o Pogba, em 2013 eu falei isso. O Pogba não é isso tudo que a mídia brasileira fala. Vamos ser sinceros, tirando problemas extra-campo, o Pogba se firmou como aquilo que todo mundo falava que era. Bom, quer uma outra coisa aqui? O Mbappé está fazendo sucesso. Milhões de euros foi vendido para o Real. Não foi toda essa coisa toda que o pessoal planejava, não, para esse primeiro momento no Real. Mas eu vou levantar essa bola aqui, porque eu defendo isso há muito tempo. Eu que vi o Mbappé no começo lá no Mônaco, ou Monaco, é, eu achava que ele ia ser maior do que é. Eu achava isso. Só que com o passar dos tempos, assistindo aos jogos, eu não tenho medo de dizer que o Mbappé é o Mário Tilico, com todo respeito ao Mário Tilico, é o Mário Tilico com grife. Se o Mário Tilico jogasse hoje, aliás, não é ofensa nenhuma, se o Mário Tilico jogasse hoje, ia ser requisitado por grandes clubes da Europa. Quem viu o Mário Tilico jogar, sabe o que eu estou falando. Pessoal, até a próxima.